Como os jovens baristas estão tocando a cena do café aqui em Maringá. Esse é o assunto do nosso Papo Coado de hoje, da Rota dos Cafés Especiais de Maringá e região. Bem, nós estamos aqui hoje com Matheus Siena. O Matheus é barista na Fina Bakery, não é isso, Matheus? Isso mesmo. E você também é o Fundador da Grano. fundador da Grano. E acompanhado de Heloísa Berti. Você também é barista, Elo? Também sou barista há pouco tempo, assim, atrás do bar. Mas também sou, a gente brinca que eu sou a CEO da Grano. CEO da Grano. Falando nisso, o que é a Grano? Posso falar? O que eu fale? Deve. A Grano é uma empresa que nasceu da necessidade do barista de falar e de movimentar o mercado de café especial em Maringá. Então, a gente tem como intuito popularizar o café. A gente fala que conhecimento e café são para todos. Então, a gente quer trazer desde cursos, a experiências, a degustações, campeonatos, para trazer o público para perto. Não só o público que já consome o café, mas o consumidor que só vai na cafeteria para tomar um cafezinho coado e vai embora. Então, a nossa ideia com a Grana, eu acho que é mais chamar atenção para esse mercado que está crescendo tanto nesses últimos anos e manter a cadeia firme, assim, ser um suporte. E como surgiu a ideia da Grano? A ideia da Grano, ela surgiu a partir do momento que a gente trabalhava nas cafeterias, né? A gente sempre via um gap que existia entre o pessoal ali que estava na linha de frente. Então, nós, os baristas, a gente está ali sempre no atendimento, falando sobre café, tentando vender. E a gente viu que havia uma necessidade muito grande de você ter que explicar tudo de um café, de o que é um café especial, de como funciona toda a cadeia, desde lá do produtor até o momento que a gente vai servir o café na mesa. Então a gente viu que o nosso público não acompanhou o desenvolvimento desse mercado, sabe? Então o café aqui em Maringá e na região, ele cresceu muito. Então nós temos muitos profissionais, muitos serviços, muitas cafeterias que são referências, mas a gente tem um público que acabou ficando para trás, sabe? Então, a partir disso, que foi um buraco que a gente viu no mercado, principalmente depois que eu acabei saindo da cafeteria que eu trabalhava na época, por algumas questões pessoais, eu saí da cafeteria e voltando a me tornar um consumidor, eu vi que o buraco era muito mais fundo do que parecia, sabe? Então foi onde a gente começou a organizar um pouco mais para trabalhar dentro disso e tentar tapar esse buraco para o mercado ficar nivelado novamente. Ou seja, estruturar melhor o barista para que ele pudesse passar um conhecimento mais apropriado para o público. Sim. E como aconteceu isso? Vocês são namorados. Se conheceram no mundo do café? Sim, a gente trabalhava junto Nessa cafeteria? nessa cafeteria. Exatamente. Eu comecei fazendo freela nessa cafeteria, porque eu faço faculdade, minha faculdade é integral, então eu sempre deixei claro que eu não ia registrar, assim. Faculdade de? Engenharia química, nada a ver com o assunto, mas enfim. E era na mesma cafeteria que ele. E daí eu tinha esse gap entre passar na faculdade e esperar o resultado. E daí eu registrei nessa cafeteria que ele trabalhava. Então a gente começou a ter muito mais contato, assim. E daí a gente começou a se aproximar mais. E daí eu acho que demorou um pouco ainda, né? Acho que foi quase um ano pra gente oficializar, assim. E depois de um ano de oficializar, quase a gente criou a Grana, né? Foi praticamente um ano. A gente já conversava muito sobre isso, porque como os dois trabalhavam na mesma coisa, o assunto sempre surgia, né? Então a gente sempre falava uma coisa que a gente achou legal, uma coisa que a gente sentia falta no mercado, em Maringá. E a partir disso, logo depois que ele saiu, a gente criou a Grano, porque ele começou a dar um curso de introdução ao café especial. Então a gente queria apresentar para o consumidor por que o café especial e não o café tradicional. Esse curso voltado para consumidores, para outros baristas, para quem? Ele é um curso de introdução ao café especial. Então, só que ele é um curso muito completo. Eu falo que ele é um curso pesado, com uma carga horária pesada,
mas ele é justamente para eu conseguir introduzir tudo o que você precisa saber para entrar de cabeça no mundo do café. Mesmo não Então, tendo a intenção de ser barista, só Sim, de exato. explorar o assunto. sim. Só de Uhum. ser, se Coffee lover. você é um coffee lover, se Sim. você é curioso, você faz o curso e você vai ter toda a base que você precisa para estudar o que você quiser. Se você Entendi. quiser parar por ali, você já vai conseguir fazer o seu café no método que você pegar para fazer, você vai conseguir tirar o melhor ali, Uhum. ou você vai ter a base para se aprofundar em qualquer outra coisa, em métodos, em expresso, latte art, quiser seguir para campeonato também. O céu é o limite, O porque o céu é o Sim, interesse limite. sempre aparece. Depois do café Exatamente. especial, sim. ninguém é mais o mesmo. Não. Nossa senhora. Falando nisso, como é que vocês conheceram o café especial? Tem que ter um começo nisso. Eu conheci o café especial quando eu fazia design. Quando eu estudava design de produto na UEM, o curso era integral. Então eu estudava de manhã, de tarde, chegava em casa, eu tinha que fazer trabalho. Então era aquela coisa de fazer trabalho até de madrugada. Então eu acordava cansadaço. Fazia um cafezinho, saía atrasado para a faculdade, chegava com a caneca na mão. Aí depois foi piorando, que eu fui levando a garrafa de café pra continuar acordado. E um dia eu parei pra pensar, eu falei, mano, todo dia eu faço café de um jeito diferente, velho. Eu nunca sei quantas colheres eu botei, quanto de água eu tô colocando. Vou pesquisar pra fazer todo dia igual. Porque tem uns dias que tá ruim, outro dia tá gostoso. Aí quando eu pesquisei, eu fui olhar lá, receita, como fazer café. Aí eu vi o café especial, falei, que é isso aqui? Aí eu comecei a ler e ver vídeo, aí eu falei, mano do céu, tamo é tudo lascado, né? O negócio é diferente mesmo. É muito mais complexo, né? Logo que eu saí antes de entrar na faculdade, eu precisava de um emprego que não fosse, eu não podia me registrar, mas eu precisava fazer alguma coisa. E o meu cunhado já conhecia, já consumia café especial. E eu Uhum. comentei com ele que eu precisava fazer alguma coisa. E ele me indicou no lugar que a gente trabalhava, e esse lugar também é uma torrefação. Então, eu aprendi muito ali. Eu acho, é lógico, a gente entra achando que é um pouco frescura, né? Quando você chega de cara no café especial, você acha que é frescura, né? Por que que eu vou pagar muito mais caro nesse café se eu posso comprar um café no mercado? Mas ali eu aprendi muito, assim, desde de grão, a torra, a por que esse café tem esse sensorial, por que esse café tem esse sensorial. Então eu aprendi meio que na marra, assim, ensinando e aprendendo com o consumidor, sabe? Uhum. Porque como o meu trabalho era direto com o atendimento ao cliente, para você vender um produto você tem que conhecer. E eu estava conhecendo junto com o cliente. Foi muito muito rápido assim, mas foi uma troca muito legal porque a dúvida que ele tinha, às vezes eu tinha e às vezes a pergunta que ele me fazia uma resposta, entendeu? Me trazia uma resposta. Então foi uma troca muito legal, mas eu aprendi meio na marra, assim, Uhum. na loucura. E aí vocês sentiram a necessidade de uma estrutura que não havia e criaram essa estrutura não só para vocês, mas para os colegas de Maringá inteiro. E como foi a aceitação disso na cidade? Olha, eu digo que foi muito boa, porque quando eu comecei a entrar mais fundo no mundo do café, que eu me tornei barista de verdade, eu senti uma dificuldade muito grande em achar conteúdo para me aprofundar. Eu até tinha alguns conteúdos que, quando eu trabalhei em uma franquia, a franquia forneceu alguns cursos e alguns conteúdos específicos. Uhum. Quando eu mudei para uma torrefação, consegui aprender muito mais com eles. Mas se não fosse dentro do trabalho, eu não conseguia achar nenhum tipo de conteúdo se não fosse vídeo simples do YouTube ou artigos gringos, que aí a gente conseguiu conteúdo mais especializado. Então, quando a gente começou a trabalhar em cima de cursos, em cima de eventos ou degustações e tudo que pudesse agregar dentro do mercado, a gente viu que o pessoal começou a aceitar, começou a buscar mais isso e tentar trabalhar em cima também. Porque Uhum. querendo ou não, agrega muito e você fideliza o seu cliente, você consegue fazer com que ele volte para aprender mais, para trocar uma ideia, sabe? Então eu sempre falo pro pessoal, eu sempre tenho um café meu dentro da cafeteria, para quando vai um cliente que gosta, eu consigo fazer para ele lá. Eu sei bem como é. Então eu consigo fazer o cafezinho para ele, e já teve muita gente que trouxe o café e falou assim, ó, faz aí para nós provar. Viajei pra Curitiba e achei legal e trouxe pra gente experimentar junto.
Exato. Então é uma troca muito legal que a gente teve desde o início, assim, tanto a aceitação do primeiro curso, do que a gente começou a fazer, quanto dos outros eventos em si. Uhum. Eu noto que há um respeito muito grande das cafeterias, dos donos de cafeterias em relação a vocês. Eles levam o material a sério, levam seus cursos a sério. Inclusive, tem gente que trabalha nessas cafeterias que se formou com vocês, né? Uhum. Sim, a nossa ideia com os cursos era também criar essa rede de apoio para os contratantes, porque você não sabe se você vai ter um barista qualificado para trabalhar na sua cafeteria, se você vai ter um atendente que sabe o que ele está vendendo. Então, a nossa ideia com os cursos também era criar essa rede de apoio. Então, ter uma lista de pessoas que a gente sabe que é qualificada e que a gente pode indicar para trabalhar com você. Então, é legal ouvir isso, porque era o nosso intuito, assim. A gente fala que o consumidor quer saber o que ele está consumindo. E se ele sabe o que ele está consumindo, ele vai consumir cada vez mais. Uhum. Então, ter alguém qualificado no seu estabelecimento, na sua cafeteria, passando isso, esse conhecimento para o cliente, é uma fidelização de um cliente que vai ficar ali para a vida inteira. Então, é muito importante a gente sentir essa. Como eu posso falar? Esse Sei. feedback, esse retorno. Aham. Ter esse retorno, porque era justamente o que a gente queria, assim, ao criar a Grano. E outra, a gente também não pode parar para pensar no café como uma coisa só, porque ele é uma cadeia muito extensa. Uhum. Então não adianta o produtor ter todo o cuidado se esse cuidado morre no barista. Não adianta o barista ter o cuidado para passar o café se morre no atendimento. Então a gente tem que fechar a cadeia com chave de ouro, sabe? Então montar essa rede de apoio foi muito importante para a gente conseguir solidificar o mercado mesmo e tocar o café para frente. E como é que um casal vive junto e trabalha junto? Conta Olha, essa história. Qual é o segredo? o segredo é separar as coisas. É limites. Acho que é Exatamente. limites, assim. Então a gente brinca que às vezes antes a gente falava o tempo todo de trabalho, principalmente porque o café também é um hobby, Uhum. então a gente precisa dividir tudo isso, sabe? Então a gente acabou criando um grupo só do trabalho, que a gente só fala de trabalho dentro desse grupo. Um Só tem grupo eu de e ele. Aham. dois. É só Sim, nós. um grupo de dois, mas que é só para um assunto específico, que é Exato. a Grano. Sem contar que a gente também marca reuniões. Então, se a gente tá ali à noite, a gente marca uma reunião para falar, fazer uns alinhamentos, conversar sobre, para não influenciar no dia a dia, assim, ou no horário de descanso, porque senão a gente não para nunca. E até dividir as tarefas dentro da empresa também, né? Porque é muito Uhum. fácil você misturar, tipo, você faz isso e depois eu finalizo, ou você faz essa parte e depois eu faço outra. Sabe quando você faz um trabalho na escola que cada um põe a sua parte e fica meio ruim? Uhum. Pode acontecer. Então a gente separou esses setores, cada um faz uma coisa e a gente vai passando feedbacks um pro outro, tanto nas reuniões quanto no grupo. Quando a gente tem alguma ideia também, a gente direciona direto pro grupo. Quando né, é horário comercial, porque também tem essa parte do horário comercial, depois do horário comercial leva multa, não pode. Mas eu acho que a gente conseguiu, a gente penou um pouquinho, porque é muito fácil você misturar as coisas, né? Até É um porque. assunto atraente. É uma tentação falar disso. Então, Até às porque. vezes você tá lá de boa, no almoção de domingo, quando vem uma ideia, aí você fala, pô, tem que falar para ela, só que aí eu mando no grupo e a gente marca uma reunião para depois, entendeu? Marca esse assunto, adia esse Ah, é o assunto. grupo e o Trello, né? É o grupo Trello. Até o Trello para coordenar tudo, Tem, etapa por etapa. É bem etapa por mais organizado do etapa. que eu pensava, então. Nossa senhora. Já é uma empresa, de qualquer jeito. Sim, Nossa sim. senhora, velho. É uma dor de cabeça legal que eu falo que a gente tem. Que é uma correria, é algo que a gente tem que dispor um tempo ali e ter disposição, querendo ou não, Uhum. mas que traz um retorno muito legal. Você comentou do feedback que você deu pra gente, não só dos donos de cafeteria, mas muita gente do mercado fala que tem vontade de aprender mais, que vem atrás da gente para conhecer mais sobre café, ou que falou que no campeonato ficou com vontade de aprender novas coisas, de participar de outros campeonatos. Além de cursos, vocês também têm concursos. Teve o campeonato de café coado no passado, não foi isso? Exatamente.
Eu gosto de brincar que o campeonato foi a grande estreia nossa, né? Porque antes a gente fazia algumas coisas por baixo dos panos ali, a gente não divulgava tanto, até porque a gente tinha que coordenar um pouco essa questão E de... estruturar mais a empresa num todo, antes de divulgar, assim. Uhum. E. Pode continuar. Além da estrutura, a gente também tinha que montar material, organizar a agenda, sem contar que tinha que conciliar com a faculdade, a faculdade. Então, era uma rotina um pouco mais pesada. Então, a gente estava organizando tudo isso. Mas depois, no final do ano, no campeonato, foi onde a gente fez a grande estreia da Grano e mostrou por que que a gente veio. Uhum. Foi aberto a baristas, a donos de cafeteria e ao Uhum. público em geral. Sim, aham. Exato. A estrutura do campeonato foi uma feira de café. Então, nós tivemos ali, Dois espaços, né? Uhum. 2 ambientes. exato, dois ambientes, onde rolava em um ambiente o campeonato, onde tinha a plateia e um palco para o pessoal fazer uma apresentação E os de um café jurados? filtrado Uhum. em frente aos jurados. E no outro ambiente tinha os estandes de cafeterias parceiras. Os Então, vendors, né? exato. Uhum. Onde a gente Equipamentos, conseguiu. cafés mesmo. Sim. Uhum. Toda a parte do ciclo tava ali, torrefações, equipamentos, tava todo mundo ali junto e misturado. E quem foram os jurados? Vocês escolheram, convidaram? Como foi isso? Ano passado a gente quis convidar dois jurados de fora para dar uma fomentada assim e chamar a atenção do pessoal. De Então, fora da cidade? Sim. isso. Uhum. A gente chamou a Amanda Barista, que ela já é bem conhecida aí no mundo do Instagram e do TikTok, e o Léo Oliva, que ele já estava bem conhecidinho também, já tinha vindo para Maringá em alguns outros eventos daqui e já tinha dito que tinha interesse em voltar para cá, que ele gostou bastante daqui. Então a gente convidou ele também, eles vieram, abraçaram a causa e E viraram meio que amigos, assim. Eles trouxeram um apoio muito grande pra gente de fora. E fomentaram muito a cena pra gente, assim. Eles gostaram muito do campeonato, da organização em si. E eles divulgaram até, sem a gente pedir, né? Depois do campeonato, depois desse acontecimento. Então foi uma parceria muito legal, assim, que a gente conseguiu fazer com eles. Porque agregou muito pra gente e foi satisfatório pra eles também, não foi só um trabalho, sabe? E daqui a gente chamou, coincidentemente, irmãos, né? uhum, O Chico Artal e a Giane, que são duas peças importantes, eu acho, pro café de Maringá. Uhum. Então, Pioneiros, de certa forma. sim, aham. Então Pode falar deles. a gente achou importante chamar essas figuras que começaram a movimentar o café aqui. Eles começaram com torrefação, começaram com cafeteria, de certa forma introduziram café especial Sim, ao Sim. maringaense. eles foram, isso que você falou, pioneiros aqui em Pode, Maringá. pode falar o nome da casa, pode. Eles foram pioneiros aqui Da em Maringá, Kingdom. começaram com o The Kingdom aí, com uma torrefação fortíssima aqui em Maringá. Sem contar que o Chico também foi um mentor muito grande para mim. Então, parte do conhecimento que eu tenho, eu com certeza posso dizer que veio a partir dele e do TK, sabe? Uhum. Eu trabalhei lá há muito tempo e tenho uma gratidão muito grande por tudo que eu aprendi. Uhum. Não só como barista, mas como profissional também. Então, a gente quis chamar o Chico e a Giane justamente para simbolizar o nosso mercado. E a Giane, quem é? Pode falar dela. A Giane é irmã do Chico também. E também Ela proprietária do Kingdom. era proprietária do The Kingdom, ela acabou saindo depois para abrir a cafeteria dela, que Uhum. era o Fina, mas ela saiu da sociedade um tempo atrás também. Entendi. Mas ela Mas é campeã do campeonato da Origami? isso, ela foi campeã do Campeã. origami, agora não lembro o ano, se foi 19? Acho que foi Certo. 19 ou 20. Vocês chamaram baristas de toda a região? Sim, as inscrições foram abertas, acho que um pouco mais de um mês antes do campeonato acontecer. Não precisava ser necessariamente barista, poderia ser coffee lover, poderia ser cliente, qualquer coisa a gente aceitou. E não era só para Maringá. A gente fala que a gente é uma empresa de Maringá, mas é Maringá e região, né? Porque a região em volta de Maringá cresceu muito. Então teve gente de Astorga, teve gente de Campo Mourão, teve gente de Marialva. Então foi muito legal, assim. Não foi um evento fechado, assim, sabe? Alguns que vocês conheceram no próprio evento, né? Aham, Sim, sim. muita gente a gente conheceu no próprio evento. E muita gente veio falar do trabalho que a gente tinha
já estava desenvolvendo no campeonato. E a gente ficou, meu, que doideira. Nem vocês tinham a dimensão do que estava aham, acontecendo. sim. E como acontecia isso? Era todo mundo com o mesmo grão, o mesmo café? Vocês têm algo do campeonato, né? Para Sim. ficar, para igualar um Sim. pouco as chances. Uhum. Exato. E não trouxeram café para fazer aqui, né? Como todo barista faz, né? Então, a gente não trouxe Não. o café para fazer aqui, mas Trouxe um presente. Agora sim, olha só. a gente trouxe justamente um cafezinho para você na mesma dinâmica do café do ano passado. Que é? A gente fez um café em parceria com o Semeado no ano Uhum. passado. Eles prepararam um grão pra gente, com uma torra nossa. E a parte Exclusiva para o evento. Sim. exclusivo Uhum. para nós. Uhum. E com isso ele colocou Vou colocar aqui para o pessoal ver. Pode falar. somente as informações do café. Então tem a altitude, a variedade, O o processo. processo, o tipo da torra, a fazenda, o produtor, mas não tem o sensorial do café. Então a gente acabou entregando um pacotinho desse para cada um no campeonato do ano passado, para eles tiveram um tempo para estar treinando ali e vendo o que eles iam fazer para apresentar para os jurados na hora. E a gente quis especialmente que eles fizessem uma apresentação. Uhum. Então, todo competidor tinha que falar o que ele estava fazendo e o porquê ele tomou aquelas decisões. Para estar tirando um pouco mais de técnica dos baristas. Para não ser aquele barista que só faz a receita pronta, sabe? Entendi. Ele tinha que entender o ingrediente que ele estava usando Sim. e como tirar o melhor dele. Sim. E em Exatamente. relação aos métodos, cada um levava o seu? Era um só para todo mundo? Ano passado a gente teve a parceria com a Presca, que forneceu Uhum. o método deles, que era o Fluir. Então, Sim. ano passado, a Fluir foi o método oficial do campeonato. Uhum. Então, a gente fornecia... Como funcionou? A gente forneceu o café e o método. Antes do competidor apresentar, ele tinha 7 minutos para testar a receita. Então, a gente forneceu água, chaleira, balança, moedor, o Fluir, ó, claramente, o café. Posso fazer um adendo? Uhum. Para fazer a água, a gente sabe que para fazer café tem que ter algumas especificações da água. E eu virei um maníaco de estudar água antes do campeonato para ver Planilha qual de que ia planilha. ser a água. Nossa senhora. Eu comprava uma garrafa d'água no mercado, lia o rótulo, colocava numa planilha, via o que batia de acordo com as normas, fazia um café e provava. Você tinha o sensorial da água. Exatamente. Mas existe, ué. Sim, existe. Pra ver Conforme a como- composição. Exato, para ver como o café abrange tanta coisa. Sim. Uma água com um pouquinho de cálcio a mais do que o ideal. Uhum. Acabou. E vocês tiveram quantos participantes? Ano passado a gente teve 12 participantes do campeonato, Uhum. justamente porque a gente tinha um tempo um pouco curto. A gente fez o campeonato durante uma tarde, então 12 participantes foi o que a gente limitou ali para conseguir fazer certinho o tempo que a gente tinha. Certo. Vocês agora já estão partindo para a segunda edição do campeonato. Sim. E vai ser esse ano. Vai ser quando? Em dia 6 de julho, Uhum. daqui a pouquinho, a gente já tem o nosso método oficial, que é a Coar. Vai ser o COAR. Que vai Método ser- brasileiro. Sim, é exatamente por isso. A gente quer também fortalecer o mercado brasileiro. O mercado brasileiro tem muitos produtores como eu posso falar? De métodos, De a gente métodos, tem representantes aqui, né? Representantes muito bons, com métodos muito bons. Então a gente fechou esse ano com a Coar. Vocês estão com o COAR aí, né? Pode mostrar pro pessoal, cadê? Não vai fazer, mas pode explicar, ué. Trouxemos um coar aqui, ó. Põe na xícara, eu acho que dá pra ver. Isso. Pode pôr aqui na frente. Ele tem essa ondulação. Ele foi um método desenvolvido lá em Pernambuco, não é isso? Sim. Isso, ele é lá de Recife. Tanto que conversando depois com o pessoal da Coar, eu brinquei que eu passei em Recife numa viagem no início do ano. E eles falaram assim, meu, por que você não passou aqui pra bater um papo com a gente? Eu falei assim, fiquei em Recife só no domingo. Uhum. Então estavam fechados. Ele falou assim, se tivesse mandado um zap, a gente abria a porta pra vocês. Eu falei, nossa, queria saber antes que era fácil assim. Tá vendo? Eram respeitados além das fronteiras. Né? E é muito legal, porque a gente quis valorizar o método brasileiro, justamente igual a gente fez no ano passado, para simbolizar o nosso mercado. É muito fácil a gente falar de métodos japoneses, máquinas italianas,
e afins, mas a gente tem um método muito bonito. Esse é o de acrílico, mas eles têm uma versão de cerâmica e de uma de vidro, que é nova também. Uma cerâmica para remeter ao Brenan, que é o gênio da cerâmica lá de Recife, que o mundo inteiro conhece, né? Então, E agora estão diversificando o material. Muito bonito isso daqui. então, o de acrílico ele é um pouquinho mais em conta, mas ele dá conta do recado e é um método super versátil. Você pode usar ele com o próprio filtro do coar, o filtro do origami, o filtro da Hario. Dá pra brincar muito bem com ele e ele traz um cafezinho que, ó. Mas eu não vou falar, né? Não pode dar Mais tanta detalhes, dica, né? porque vai que o Eu pessoal ia do soltar campeonato aqui também, assiste mas também, eu não mas vou falar muito, não. eles que estudem. Todo mundo vai usar um método brasileiro, então, com esse mesmo cafezinho aqui, que eu vou provar antes deles. E vou dizer o sensorial, vou errar tudo. Eu- Ah, inclusive, todo mundo que se inscrever no campeonato vai estar recebendo um kit com um coar de acrílico e o café para estar treinando pro campeonato em até 2 semanas antes. Olha Se liguem. só. Falando nisso, como é que o pessoal faz a inscrição? O link da inscrição tá lá na bio do nosso Instagram, que Uhum. é @grano_br. @grano_br. Nós vamos colocar na descrição do texto também. E é bom se inscrever logo porque a gente vai fazer um sorteiozinho, porque passou o número de inscrições mínimas, mas a gente vai fazer um sorteio. Mínimas não, máximas, né? A gente vai fazer um sorteio para estar definindo Quem quem vai serão os participar? competidores. Então, agora no início de junho, as inscrições já se encerram. Isso. Tá, a pessoa entra lá no Instagram, é pago? Ele é pago A justamente para a partir. gente conseguir enviar aí o método e o café pro pessoal. Mas é Mas um valor simbólico de R$ 120 que você não conseguiria estar participando de um campeonato nesse valor, recebendo o método. Então a gente Uhum. baixou bastante o custo, assim, justamente para conseguir dar uma premiação em dinheiro pro pessoal. Então parte do valor arrecadado vai pro pódio. mas é pago a partir do momento do sorteio. Então você faz a inscrição. Como já passou, a gente vai fazer o sorteio. E se sorteado, você tem que pagar esse valor para receber o seu kit. Certo. Exato. Na descrição a gente tem todas as regras do para participar do campeonato, também todas as informações necessárias. E a gente também está sempre aberto para dúvidas no Instagram. Então, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está sempre respondendo. Mas eu acho que vai ser bem legal, assim, a gente teve. Foi muito rápido as inscrições esse ano, né? A gente teve bastante inscrições bem rápido. Tem Bem uma mais galera de rápido fora querendo vir, que o ano querendo vir passado. competir. De Aham. fora de onde? De Curitiba, de Astorga de novo. Tem um pessoal que já é conhecido assim no mundo do café que tá querendo vir. A gente já tarimbada, que já venceu outros concursos até em nível nacional, né? Alguns. E a inscrição foi tão. Vai ter que ter o concurso porque excedeu as expectativas. Sim. Exato. A gente queria conseguir fechar assim direto nos 12, mas como tinha gente de plantão esperando as inscrições, a gente quis abrir um pouco mais para dar uma chance pro pessoal daqui também. Ao todo Então, serão ao todo a gente vai ter ali entre 12 e 15 competidores também. entre 12 e 15. Tá. Como vocês disseram antes, não precisa ser necessariamente barista. Não. Exato. Só Tem de gente ter o que. interesse e o conhecimento, você pode chegar aí com nós. Porque está crescendo muito esse. Gente que tem vários métodos em casa, que tira muito bem, não profissionalmente, mas que tem uma mão maravilhosa para Sim. isso. Eu conheço gente que tem máquina de expresso em casa. Ixi, eu conheço gente que nem curso de barista, curso de café fez e tem mais métodos que muito barista, muito cafeteria, E inclusive. sabe usar. E sabe Sim, usar e cada um estuda. Aham. detalhadamente. Isso é muito interessante. É algo que não ficou numa panelinha, né? Vocês tomaram esse cuidado. Sim. Exato. A gente tentou justamente porque alguns campeonatos favorecem quem já participou, se o pessoal tem certificações. Então a gente quis abranger um pouco mais e deixar um pouco Nivelado um também, pouco né? mais nivelado, justamente para chamar mais o pessoal. Tanto que, caso você sinta vontade de participar de um campeonato regional, campeonato nacional, você tem que pagar a inscrição e levar todo o seu material, desde equipamento até louça, café, e é um investimento muito caro, sabe? Então a gente já padroniza tudo, fornece todos os equipamentos, água, café, justamente para o pessoal ter uma dor de cabeça um pouquinho menor e conseguir deixar isso mais acessível, sabe? Certo. Então, olha,
que seja um ótimo campeonato para vocês e para os participantes. Estarei lá como eu estive no ano passado, né? Torço muito por vocês. Eu acho que o trabalho de vocês partiu de uma necessidade. Mas vocês estruturaram isso de uma forma que não haja essa necessidade para quem vier depois. Já são respeitados aqui em Maringá e fora, né? Daqui a pouco isso já vai sair do Paraná, acreditem em mim, já deve até estar acontecendo. O interesse, como você falou, o pessoal lá da Pernambuco já acordou para o assunto, né? Se eles acordaram, o céu é o limite. E vocês participaram, então, da gênese desse mundo do café especial em Maringá. Como vocês veem isso hoje em dia? Como Maringá despertou para o café especial? Olha, é muito engraçado pensar nesses dois assuntos, principalmente que a gente acompanhou o crescimento e a gente cresceu junto com o café. Então foi uma coisa muito legal de acompanhar o público querendo tomar um café diferente. Não só acompanharam, vocês, de certa forma, fizeram acontecer um pouco dele. Exato. E essa questão da gente ficar conhecido, ficar respeitado e do pessoal falar o nosso nome, às vezes até lembrar da gente em lugares que a gente nem tem noção, é algo que ainda não entra muito, não cai a ficha, sabe? Pra gente foi tudo muito rápido, assim. A gente ficou muito feliz com o reconhecimento que a gente teve no passado. A gente não esperava nem a quantidade de pessoas que a gente teve no campeonato durante a tarde. Mas a gente percebeu, voltando o pé no chão esse ano, no começo do ano, que a gente teve um reconhecimento muito bom, assim. E até o olhar das pessoas mudaram, assim, pra gente, né? A gente percebeu muito isso. E foi muito legal e muito importante pra gente saber receber esse feedback positivo, porque era o que a gente queria fazer, assim. Então, a gente ficou muito feliz com toda a repercussão que teve, com todo o feedback positivo, e a gente muito surpreso também, mas a gente também só pensa em crescer, assim, só pensa em fazer cada vez coisas maiores, né, e melhores, continuar com esse padrão de qualidade, assim. Vocês pretendem ter uma cafeteria algum dia, uma torrefação, algo do tipo? Inclusive, isso é uma cláusula do nosso contrato de relacionamento, ok? Não pode. A gente não pode abrir uma cafeteria, mas a gente pode investir em alguém caso necessário. Mas não pode abrir. Nem uma assinatura de café com o nome de vocês? Assim, a gente não pensou também. Mas é uma boa Pode ser uma também. ideia. A gente pode pensar sobre isso. Vocês têm acesso a bons produtores, a boas torrefações, de repente uma assinatura da Grano, Pode ser Pode interessante. ser. eu assinaria e divulgaria também. Gente, olha, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Contem com a gente aqui por que precisar, porque vocês estão fazendo um trabalho muito importante, muito, muito bom de ver. Para mim está sendo uma surpresa muito boa, porque eu não esperava, ao me mudar aqui para Maringá, que eu visse muitas coisas em pleno surgimento, muitas coisas aparecendo. Eu venho de lugares muito antigos, eu morei no Rio, morei em São Paulo, são cidades com 450, 460 anos, em que tudo assim já está muito bem formado, muito bem fundamentado. Aqui eu estou vendo tudo começando, né? É uma cidade que tem 78 anos, é mais nova que os avós da gente. Eu nunca vi isso. Estou gostando muito de ver e de fazer parte disso também, de certa forma. Tá? Muito obrigado e estamos à disposição aqui. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui presente falando sobre isso. E ficamos à disposição também. Caso tenha alguma coisa que a gente possa ajudar, a gente está sempre à disposição. Ótimo, obrigado. Bem, o nosso Papo Coado é uma iniciativa da Rota dos Cafés Especiais de Maringá e região, em parceria com a Assim, com o Visite Maringá, o portal Hoje Maringá e o nosso videomaker JP Santos, que faz tudo aqui acontecer. Muito obrigado e até a próxima.